A rotina de um condomínio não é nada fácil. Para muitos, o serviço de mão de obra especializado é fundamental. Segundo os dados do SEAP, 80% dos serviços são terceirizados, mas uma batalha judicial tem trazido uma certa estabilidade no setor. Recentemente, o desembargador Alexandre Neri, do TRT da 10ª Região, concedeu uma nova liminar. Acompanhe essa reportagem. Estamos aqui com o Dr. Leandro Freitas para falar a respeito da legalidade da terceirização, uma questão bem polêmica que tem causado bastante discussão. Mas, primeiramente, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos telespectadores qual a diferença entre condomínio comercial e residencial. A diferença básica entre os condomínios é a atividade fim de cada um. Um condomínio, ao passo que um condomínio residencial ele serve apenas para se manter ali dentro, a função dele é existir. A função de um condomínio comercial, ao contrário, engloba a sociedade que o cerca, que o utiliza. Porque as pessoas que utilizam as lojas e os comércios fazem parte da atividade do condomínio. Ao passo que no condomínio residencial, ele só se preocupa com os seus moradores. Essa liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, sinaliza o fim do problema? O Síndico Condomínio e o SEICOM celebraram na convenção cláusulas que proibiam os condomínios de terceirizar as suas mãos de obra de segurança, limpeza e manutenção, entendendo que desta forma estariam agindo, cumprindo o disposto na súmula 331 do TST. O que acontece é que houve uma interpretação equivocada por causa dos sindicatos celebrantes da súmula citada, porque a súmula efetivamente permite a terceirização nesses casos, desde que não façam parte da atividade fim do condomínio. E um condomínio, efetivamente, não pode se considerar que a atividade fim dele é a manutenção, a segurança e a limpeza. A atividade fim de um condomínio é se manter e permitir aos seus usuários a utilização do condomínio como um todo, mas não como uma atividade de segurança, de limpeza ou de lavanderia especificamente. Então, de porte dessa convenção, alguns condomínios nos procuraram, se sentindo prejudicados pela convenção celebrada pelo sindicato que deveria representá-los. Então eles nos procuraram e a gente entrou junto ao TRT solicitando o cancelamento dessas cláusulas, justamente baseado no fato de que a manutenção, a segurança e a limpeza não fazem parte da atividade fim do condomínio e que, portanto, de acordo com o inciso 6 da súmula, podem e devem ser terceirizados se assim os condomínios entenderem. Ainda haverá a decisão final desse mesmo juízo e cabe a quem de direito, se entender, após a decisão final, recorrer ainda ao TST, ao STF ou ao STJ, dependendo do caso. Então, assim, é uma questão que hoje está superada em sede liminar, mas que ainda pode voltar à tona. Como é que foi receber a notícia que vocês poderiam ser impedidos de terceirizar? Foi como uma bomba quando isso saiu. Vimos através da mídia, né? Quando se falou de uma ação, de alguma coisa no interior de São Paulo, foi uma bomba que caiu no colo, tipo assim, mas como que não podemos? Porque não se houve sequer algum tipo de reunião para chamar a gente, para conversar, para expor, para ouvir quais seriam os nossos anseios, para saber o que a gente pensava sobre isso, como que nós estávamos sendo servidos. Não, quer dizer, simplesmente quando nós vimos aquilo, falamos, e agora? Como nós vamos fazer? E criou também um tumulto dentro da comunidade, quer dizer, de moradores. E aí, como é que vai fazer? Vai tirar moradores radicais, tem que tirar, não podemos ficar desse jeito, quer dizer, mas às vezes por quê? Porque não participam até da administração e não sabem o que administrar, porque um condomínio, o síndico, ele, além de ter cuidado da sua atividade profissional, tem que cuidar da sua vida familiar, da sua vida pessoal, tem que cuidar do condomínio. Aí imagina só como que seria isso daqui sem ter um suporte de uma empresa para poder chegar, ó, faltou um funcionário, olha, eles mesmos já ligam, já vê, já mandam a cobertura, fazem tudo. Então pra gente foi uma bomba, foi um espanto realmente isso. Ficamos assim sem saber, porque não houve nenhum tipo de orientação também para dizer como que a gente deveria agir num caso se realmente houvesse um impedimento legal quanto a essa terceirização. Então, recentemente, o TRT
concedeu um liminar favorável aos condomínios que ingressaram com uma ação, né, contra a cláusula 51. Gostaria que o senhor falasse a respeito, por favor. Procede. O desembargador deu a liminar. Queremos esclarecer para os condomínios, os 15 condomínios que entraram com essa ação. Então ele suspendeu e nós já recorremos e vamos esperar o julgamento do mérito. Agora queremos ressaltar que essa liminar foi dada para esses condomínios, esses 15 condomínios. Já recorremos, né? Estamos aguardando agora a manifestação do pleno do TRT. Qual é a justificativa nessa proibição? Olha, não é bem a proibição. Nós estamos, como diz o 331 do TST, a súmula, atividade fins. Qual é a atividade fins do condomínio? E atividade meio. Então, a atividade fins do condomínio o que é? Limpeza, portaria, zeladoria. Então, esses 3. Os outros não, eles podem contratar à vontade, sem problema. Nós somos em 14 condomínios. Nessa ação inicial com o jurídico dessa empresa, da Prime, aí o que foi? Tentamos o máximo de síndicos que tiveram interesse, mas como a gente também não poderia ficar esperando a adesão de todo mundo, porque nós estávamos correndo contra o tempo, tá certo? Até porque eles colocaram um prazo para se emitir multas e coisas desse jeito. Então, o que ficou até acertado? Que aos outros síndicos que tivessem interesse em aderir e entrar nessa ação, eles entravam como interessados para ter todo o benefício dela. Porque ela entrou com um número aonde que fosse que a justiça conseguisse enxergar que existe o anseio dos síndicos e da comunidade contra isso que está se falando. Que realmente para a gente foi uma bomba e é um absurdo dizer que a gente não poderia gerir e escolher quem a gente quer trabalhar. Eu quero trabalhar com uma empresa, quero trabalhar com outra, não. Sou obrigado a eu ter que contratar meus próprios funcionários. Senhor José Veras, o senhor como condômino, o senhor é favorável à terceirização da mão de obra em condomínio? Olha, pela experiência que eu já tenho em torno do assunto, porque já fui síndico 2 vezes, eu noto que realmente, se voltar à condição anterior, vai complicar muito a vida dos condomínios, porque já existe essas empresas terceirizadas, elas já têm toda uma expertise, já tem estrutura montada, o que os condomínios não têm. Então, se de repente jogar essa responsabilidade para cima dos condomínios, a princípio pode parecer que vai ficar mais barato, mas é um barato que vai ser muito caro, porque os condomínios não têm experiência com leis trabalhistas, não têm experiência na reposição de mão de obra. Se faltar um empregado, vai ser um Deus nos acuda, entendeu? E todas essas questões, me parece que os terceirizados já vêm respondendo elas com louvor, até porque a gente que mora em condomínio, a gente sabe, aqui nunca faltou funcionário, tá sempre tudo muito arrumadinho. E se jogasse toda essa responsabilidade para cima do condomínio, eu duvido que essa tranquilidade existisse, entendeu? Porque faltou o piscineiro. E aí como é que fica? Até você arranjar um outro piscineiro, isso pode demandar 2, 3 dias, sei lá quanto tempo você tem que correr ao mercado. Você não sabe a quem recorrer, entendeu? Em relação ao salário do empregado, é equivalente, tanto faz ele ser contratado diretamente ou por uma terceirizada? Eu acho que sim, porque o que manda nessa questão são as convenções coletivas da categoria, né? Então isso aí já está consolidado, não tem como você reduzir salário de empregado, porque tem uma convenção, tem um sindicato, e o sindicato do pessoal de asseio e conservação, eu sei que é um sindicato forte, aqui em Brasília é tido como um dos sindicatos fortes daqui da capital, e eu acho que é a nível de Brasil. Entendeu? Então, eu acho que na questão salarial o empregado não perderia nada. Nós vamos até a última instância, se possível, tá? Com relação a isso, da gente ter o direito de escolher qual o tipo da nossa administração, com quem nós vamos trabalhar, tá certo? Os funcionários aos quais, como eles estarão geridos dentro do condomínio, porque nós estamos falando de uma coisa que é um patrimônio nosso. Nós não estamos falando de um patrimônio da União, não estamos falando de um patrimônio de terceiro. Estamos falando o seguinte: nós compramos, nós investimos, nós temos isso daqui nosso, e não pode chegar um sindicato e dizer que eu sou obrigado a trabalhar de um jeito ou de outro. É inviável e não pode ter um tipo de intervenção dessa de um sindicato dentro da administração do condomínio.
E o programa Condomínio Legal e CIA fica por aqui, mas temos um encontro marcado todos os domingos às 9 da manhã aqui na TV Brasília. Acompanhe o nosso programa pelo site condomíniolegalecia.com.br e curta a nossa página no Twitter e no Facebook. E logo mais às 14h30, assista ao programa Ricardo Noronha Show. Um ótimo domingo para vocês, um feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil, em especial a minha querida mãe Jusce, e até semana que vem.